Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um encerramento de semana para a honra e glória de Deus. Com a presença de Deus, nós concluímos a quarta semana no nosso estudo guiado desse trimestre. Durante esse trimestre nós estamos estudando o livro de Êxodo. E aí essa semana a gente estudou sobre as pragas. Nós vamos fazer a nossa recapitulação, que nós fazemos sempre na sexta-feira, né, de forma bem resumida, porque o ideal é você ter o estudo aprofundado dia por dia, ter aquele teu encontro com Deus, o teu momento com Deus. Se você achar por bem, eu até recomendo que você visite cada vídeo que foi feito, né, durante a semana, para você poder ter ali não apenas o conhecimento, mas com certeza a bênção que cada dia foi proporcionada. Tá certo? Hoje a gente vai dar uma pequena pincelada por cima e aí a gente fecha com chave de ouro com o nosso estudo guiado. Nosso estudo adicional, melhor dizendo. Antes de nós adentrarmos ao estudo, nós vamos fazer a nossa oração. Mas antes disso, deixa eu perguntar se é inscrito. Ainda não? Se inscreve aí para você também continuar recebendo as bênçãos de Deus dia após dia até aquele grande dia. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, de poder lembrar tudo aquilo que vimos durante a semana. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa nos encher da Tua presença, possa trazer a Tua graça até nós, o perdão dos nossos pecados e tudo aquilo que é preciso e necessário para habitar na Tua presença. Nós pedimos todas essas coisas porque cremos no Teu nome santo e poderoso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos começar aqui o nosso estudo. Nós começamos ali pelo tema de sábado, que é exatamente as pragas. E o verso para memorizar é: E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Infelizmente, esse triste resultado ele se repetiu várias e várias vezes, começando desde o momento em que Moisés foi ali até a presença do rei, do faraó, para dialogar, para tentar resolver com base em uma conversa. Mas Faraó, com o seu coração endurecido, negou o pedido de Moisés, que era de fato o pedido de Deus que libertasse o povo. E aí começa as pragas. Davi, por que é que Deus se utilizou de pragas? Eu gostei da analogia que foi feita aqui na introdução de sábado, falando sobre um fazendeiro que queria fazer o seu jumento se mover. Ele tentou falando, tentou puxando, mas nada fez com que o jumentinho se movesse, até que ele teve que fustigar ali um pouco o seu jumento. E aí, quando falou novamente, o jumento obedeceu. Muitas vezes, algumas pessoas, como foi o caso do faraó, só dá o braço a torcer quando experimenta na pele o que, podemos dizer assim, deveria ter sido atendido de forma mais sutil e mais, quem sabe, simples. Partindo para o tema de domingo, o tema foi Deus versus deuses. Nesse dia, a gente refletiu exatamente sobre a intenção de Deus com relação às pragas. Deus, ele não tem problema com o ser humano. Afinal de contas, o ser humano é o alvo do seu amor. O desejo de Deus é salvar o ser humano, é redimir o ser humano, é fazer com que o ser humano volte à sua presença e retorne àquilo que era no princípio, no Éden, no ambiente perfeito, sem a existência do pecado. Nada a ver mais, as pragas caíram sobre os egípcios. A praga caiu sobre os adoradores, sobre aqueles que estavam cometendo o pecado da idolatria, sobre aqueles que preferiram se apegar, se abraçar ao pecado. Deus estava guerreando contra o pecado. Deus estava guerreando contra os deuses do Egito. E se alguns egípcios preferiram, quem sabe, permanecer com esses deuses, podemos dizer assim que Deus não tinha como evitar que os egípcios não vivessem as experiências das pragas. A gente vai ver durante o estudo da semana que vai chegar em um dado momento em que os egípcios, boa parte deles,
não viveram na totalidade as pragas. Por quê? Porque entenderam, reconheceram, aceitaram o Deus dos Hebreus como um único Deus, um Deus poderoso. Partindo para o tema de segunda-feira, nós vimos o tema aqui, quem endureceu o coração de Faraó. Esse é um tema que, vez por outra, se levanta. Porque, ora, o texto diz que o coração de Faraó ficou obstinado, que ele endureceu, e ora diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Interessante que até a quinta praga, os versos bíblicos falam e fazem menção que Faraó estava endurecendo seu coração. Davi, o que é endurecer o coração? É estar numa situação de resistência aos apelos de Deus. Como eu mencionei, Deus usou as pragas para tentar alcançar o Faraó e os egípcios. Tentar fazer com que ele aceitasse a soberania de Deus. O problema é que Faraó estava resistente. Toda vez que Deus demonstrava o seu poder de forma miraculosa, sobrenatural, o Faraó ignorava. O Faraó rejeitava. O Faraó descredibilizava. E aí se utilizado essa figura de palavra, né, que o coração foi endurecido. Davi, por que a partir da sexta praga o texto fala que Deus endureceu? Porque Deus estava fazendo com que Faraó não aceitasse a ele, era isso? Não. Quando o texto fala que Deus endureceu o coração de Faraó, era demonstrando a recusa deliberada de Faraó. É mostrando que o coração de Faraó estava tão obstinado que nem mesmo os apelos mais, vamos dizer assim, intensos e profundos de Deus iriam alcançar. Isso era a demonstração de Deus respeitando a escolha que Faraó tinha feito. Infelizmente, é uma triste realidade e, infelizmente, muitas pessoas têm andado nos mesmos passos que o Faraó. Tomara que esse não seja nem o meu, nem o seu caso. Partindo para o tema de terça-feira, o tema foi as 3 primeiras pragas. Você lembra quais foram? Nós vimos ali a questão do Nilo se transformando em sangue. Depois nós vimos a questão das rãs. E por terceira, nós vimos ali a questão dos piolhos, né? Vimos que esse ataque de Deus, essas 3 pragas, elas tinham um endereço certo, que era exatamente aos deuses que personalizavam exatamente os alvos das pragas de Deus. Partindo para o tema de quarta-feira, o tema foi moscas, gado e úlcera. Nós vimos que a quarta praga, Moisés, junto ali com Arão, suscitou moscas sobre o povo. Depois, a morte dos animais, do gado, dos rebanhos. E a sexta, as úlceras, que brotaram na pele dos egípcios. Partindo para o tema de quinta, nós vimos granizo, gafanhoto e escuridão. A sétima, a oitava e a nona praga. Todas essas pragas foi para demonstrar o poder de Deus, não somente para o povo hebreu, mas principalmente para o povo egípcio. Veja que mesmo o povo egípcio não sendo o povo escolhido por Deus, mesmo assim, Deus queria alcançar esse povo, queria salvar esse povo, assim como ele quer salvar todas as pessoas da terra. Esse sempre foi o alvo e o desejo de Deus, salvar todos. E aí, chegando no tema de terça-feira, nós temos aqui o estudo adicional. E aí eu separei 2 textozinhos que servirão de complemento, né? Servirão de reflexão para nós, sobre tudo aquilo que nós estudamos durante a semana. O primeiro texto diz assim: foi permitido que seu povo experimentasse a esmagadora crueldade dos egípcios, para que não se enganasse em relação à influência degradante da idolatria. Em sua maneira de lidar com o faraó, o Senhor manifestou seu ódio à idolatria e sua decisão de punir a crueldade e a opressão.
não se exerceu um poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu ao faraó a mais notável evidência do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a aceitar a luz. Cada manifestação do poder infinito, rejeitada por ele, tornava-o mais resoluto em sua rebeldia. As sementes de rebelião que semeara quando rejeitou o primeiro milagre produziram sua colheita. E a colheita era exatamente as pragas. A gente, quando olha para Faraó, a gente pensa igual os servos e os conselheiros e a boa parte dos egípcios. Como é que você não consegue ver, como é que você não consegue aceitar a existência e o poder desse Deus? Liberta o povo, aceita. Sabe aquele ditado que diz, aceita que dói menos? Esse ditado se cumpriria perfeitamente na vida do faraó. Infelizmente, por tanto que ele rejeitou as influências do Espírito Santo, as influências de Deus, não o alcançava mais. E por isso, o contexto bíblico fala que o seu coração continuava obstinado. Essa mesma realidade pode ser vivida por mim e por você, se resistirmos ao toque de amor, aos apelos, a tudo aquilo que Deus utiliza como um meio para alcançar a cada um de nós. O segundo texto, o sol e a lua eram adorados pelos egípcios. Nessas trevas misteriosas, o povo e seus deuses foram de modo semelhante atingidos pelo poder que havia se comprometido com a causa dos escravos. Contudo, por mais estranho que tivesse sido, esse juízo é uma prova da compaixão de Deus e de sua indisposição para destruir. Ele deu ao povo tempo para refletir e se arrepender, antes de trazer sobre ele a última e mais terrível das pragas. O dia de escuridão durou 3 dias. 3 dias em trevas. 3 dias que o Senhor concedeu para que eles refletissem, para que eles vissem que aquilo não era algo normal, mas sim sobrenatural. Veja que, da mesma forma que Deus deu tempo para o povo egípcio refletir, analisar, ponderar, Deus também tem dado tempo para mim e para você. Tempo esse que muitos julgam demorado. Tempo esse que muitos acreditam que ele não existe e que ele não vai voltar mais. Ou seja, as pessoas estão tirando conclusões erradas, precipitadas e, podemos dizer assim, decisões completamente descontextualizadas com aquilo que ele tem proporcionado a cada um de nós. O tempo pelo qual Deus tem concedido, adiando o seu retorno, é exatamente a demonstração de sua misericórdia e sua compaixão. Que nós possamos fazer bom uso desse tempo, fazendo isso, por exemplo, tendo seu momento com Deus, para que a gente possa, de fato, refletir no tipo de vida que temos tomado. E se, de fato, estamos acatando a Deus, aceitando a sua soberania sobre nossas vidas. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje falando do tema, a quarta semana, né? Que tratou sobre as pragas que caíram. Nós vimos apenas 9, ainda falta a 10ª. E com certeza nós vamos estudar ela e tirar lições maravilhosas para a nossa vida. Tá certo? Antes de você, quem sabe, sair do vídeo, deixa o seu gostei e, se possível, compartilha, tá bom? É só isso que eu te peço. Até a próxima e tchau, tchau.